O dependente pode adoecer a família e, nesse adoecer, a família sofre e pode rejeitar o viciado. O dependente químico, ele vai usando droga, vai se envolvendo e a droga vai tirando aquelas pessoas que mais amam eles. Vai se afastando, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta. Só quem tem um dependente químico dentro de casa sabe do que eu estou falando. Eu tive uma vizinha que me ajudou muito. Ela falava de Jesus para mim. E eu falava, mas como? Às vezes, a gente pensa que ele está mudando e, na verdade, ele não muda. Ela falava, olha, não está nele. Pensa nos seus filhos, pensa na família que você está fazendo com ele. Isso me dava força, né? Até o dia que eu falei, olha, eu não aguento mais. Né? Porque chega uma época que você fala, poxa, a gente faz de tudo, a gente aguenta a pessoa chegar bêbada em casa, drogada em casa. No dia que o meu marido, nós fomos para a formatura do meu filho, que o pastor estava lá, foi lá na igreja de Batista da Lagoinha, o pastor falando que droga era horrível, né? O pessoal ensinando para o seu filho que droga mata, que droga destrói, né? O meu marido estava drogado dentro da igreja. Né? E eu falei com ele nesse dia, falei, olha, Carlos Henrique, é a última vez que eu falo com você, eu tô de mala pronta e eu tô indo embora, porque eu também já não aguentava mais. O dependente químico, ele vai usando droga, vai se envolvendo e a droga vai tirando aquelas pessoas que mais amam ele, vai se afastando, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta. Só quem tem um dependente químico dentro de casa sabe do que eu estou falando. Isso é verdade, é uma realidade, né, que só quem tem um dependente químico em casa sabe o que é conviver, né, pastor? É o dia a dia, é o comportamento e que é muito sofrido também, né? Na verdade, a dependência química é uma doença, ninguém fica doente da noite para o dia. Muitas das vezes a família fica pensando, negando, e também a própria sociedade discrimina, pensando que a pessoa é moleque. Não, ele é um portador de uma doença que precisa de tratar. E a gente precisa de ter tolerância com essas pessoas, fazer a abordagem certa, conversar, fazer as interferências certas no momento certo, né? Porque senão fica muito difícil da pessoa poder conduzir com a gente, ou seja, os vínculos com a questão da dependência química, eles são cortados. A cada momento ele vai destruindo o vínculo com a família, o vínculo com a sociedade e o vínculo com o trabalho. E quando a pessoa começa a tratar, ele começa a restaurar esses vínculos, né? E a família é fundamental mesmo para, né, sempre dar esse apoio, não desligar do dependente químico, porque a paciência ela é exercida, né? À medida da convivência com o dependente químico em casa. O que acontece, por exemplo, o Carlos, na verdade, ele está sendo tratado e a família está sendo tratada na questão da codependência. Então eles vão ter uma convivência harmônica. Muitas das vezes a pessoa abandona, nega, em vez de se buscar um tratamento. Na vida de Celso, as drogas ainda davam as cartas. Jogador habilidoso, ele começava a perder espaço por causa do vício. A questão do esporte, muitas vezes o esporte me favorecia pelo fato de eu morar numa concentração, na maioria das vezes, e ficar durante alguns dias sem me drogar. Porque automaticamente eu era obrigado. Eu morava lá, eu não tinha tanto acesso à rua, a gente não podia sair tanto, a gente era mais preso. Então a obrigação não resolve nada, né? Não resolve não. Quando eu tinha oportunidade de sair, nos momentos de folgas, eu ia procurar um ponto que tivesse uma venda de droga ou que eu pudesse me drogar de uma certa forma, porque isso era vontade, isso aí já estava começando a me fazer falta. Muitas vezes eu simulei algumas situações de contusão para justamente vir para casa, porque nessa época eu jogava lá nos times da Pedreira, eu já cheguei a jogar lá na Ferroviária, no Santo André, na época, e eu fazia questão de forjar, de simular uma situação de contusão para vir para cá, para poder ficar no meio da rapaziada, para poder jogar no futebol amador, porque no futebol amador você podia fumar maconha e entrar pro campo para jogar futebol. A primeira coisa que eu fazia era fumar maconha. A primeira coisa que eu pensava quando eu abri os olhos era fumar maconha. Se minha mãe me pedisse para ir no supermercado comprar uma verdura, e eu já pensava como é que eu ia fazer para ir no supermercado, porque primeiro eu tinha que fumar maconha para ir no supermercado. Então minha vida era assim, eu acordava de manhã cedo, se eu tivesse a droga, eu ia me drogar primeiro, fumar, sair, voltar e tendo a droga o dia inteiro, várias vezes. E neste processo, Celso começou a se sentir rejeitado. Na verdade, pelo fato do meu temperamento, pelo fato desse jeito, né, que você tem atirado, a droga faz isso com você, ela te tira, você acha que está ganhando.
Ela está te tirando muitas coisas, né? E me tirou, me afastou dessas pessoas, que eu poderia estar junto com elas, tendo mais oportunidades. Onde eu deveria estar próximo, eu não estava. Onde eu não deveria estar próximo, eu estava. Eu era muito prepotente, sabe? Eu era um cara muito arrogante. Eu era um cara que sabia de tudo, que não aceitava nada das pessoas. Realmente muito mascarado. Nessa época eu joguei futebol, que você chegou a perguntar em ocasião passada. Eu era um cara muito mascarado, um cara muito ruim de lidar. Eu sei que era muito difícil. Hoje eu sei como era ruim de lidar com o Celso Júnior, com o Juninho naquela época. A droga, por exemplo, é uma doença. Se você pega um doente e não trata dele, ele vai morrer. E normalmente as pessoas não têm essa paciência. Mas o temperamento agitado e a vontade de consumir drogas mascaravam a realidade e criavam outro tipo de problema. Lembra de algum fato que te deixou marcado aí? Lembro demais. Eu lembro de um fato, inclusive esse meu amigo não está presente mais. Ele morreu. Ele foi assassinado lá em Venda Nova, na pracinha, o Marlon. Nós passamos um período, assim, um momento muito complicado, porque a gente estava no apartamento do amigo nosso no Buritis. E ali as pessoas já estavam empazinadas e só eu continuei. E eu até experimentei nessa época aí, foi a primeira vez que eu experimentei o tal do picolé, né? Picolé na linguagem do povo é você colocar a droga injetável. E a coisa estava tão quente, estava tão forte, que cheirando mais não estava dando efeito, porque ela faz uma crosta no seu nariz que não passa mais a cocaína. Então eu experimentei essa droga injetável. E aí foi aquele desespero. Ele, não faço não, para com isso. E eu comecei o coração palpitar, e ele me pegou, nós descemos a escada e começamos a dar a volta por ali, pelaquela praça do Buritis, e subir a Mário Werneck e descer, e foi uma coisa terrível. Quando a vida chega a esse ponto, só existe uma saída possível. Em 1990, Deus colocou essa pessoa na minha vida, que está comigo até hoje. Inclusive eu a conheci, e a partir dessa época foi quando eu comecei assim, a diminuir um pouco o uso de droga. Eu creio que naquela época o Senhor, Ele guardou o meu coração, porque eu olhava para Ele com outros olhos, né? Eu olhava com os olhos de amor, de compaixão, né? E foi algo realmente presente de Deus na minha vida. Por mais que ele usasse a droga, né? Nós namoramos 5 anos e eu via, né? Eu estava presente, nunca usei, ele nunca me apresentou, né? Eu estive todo o tempo ele do lado usando, mas eu sempre o amei da forma que ele era. Enquanto a vida começava a tomar rumo para Carlos e Celso, uma outra pessoa começa a trocar o sossego pela perdição. Olha, a droga não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe família para ela entrar. E também não escolhe o momento. Eu estou aqui do lado hoje do Luizinho. Um cara, depois de ter família constituída, depois de ter sido avô, ele teve a triste infelicidade de conhecer o crack. Outrora ele já tinha usado aos 18 anos a maconha, mas isso eu vou deixar para ele contar para você. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Como é que foi isso aí? Minha infância foi uma infância normal, né? Dentro dos parâmetros da minha família, né? Uma família simples, humilde, trabalhadora, né? Sempre tive a presença dos meus pais na minha vida, avós, né? Os parentes, né? Foi uma infância tranquila, estudei, né? Até o 1º grau. Aí, nesse tempo, a gente já começa a ficar mais rebelde, né? Não quis mais estudar. Me enveredei pelos caminhos das drogas, né? Fui pai também muito cedo, né? A paternidade precoce trouxe responsabilidades, mas não evitou um deslize. Mas aos 18 anos você deu um tapinha na maconha. Por que você deu esse tapinha?
Eu creio que no meu caso também foi por curiosidade, né? A gente vê vários tipos de explicações aí que as pessoas dão, tentam até justificar, né? Uns falam que é por causa da família, eu fui uma família ruim, não sei, cada um tem a sua explicação, né? No fundo, tudo aquilo que leva a gente a fazer algo de ruim é o afastamento de Deus. É verdade. Você já era casado e já tinha família, já tinha uma menina. E aí, como é que foi? Aí foi lá, por curiosidade, numa festa, na rua, no trabalho, onde foi? O crack? Não, a maconha. Aos 18 anos? Foi na Feira Hippie, quando tinha a Feira Hippie na Praça da Liberdade. Aquele sentido de liberdade, né? Ah, eu quero ter uma... Hippie, né? Rock and roll, né? Aí a gente acaba indo no embalo também, né? A vida, ela teve uns extremos que é difícil na sociedade. Você foi pai cedo, foi avô cedo, mas entrou no mundo das drogas tarde. Como é que é? Velho já, assim, pra gente, já experiente. Como é que é isso, cara? Viver isso, um cidadão que já tem experiência, cair nesse mundo, cara. Como é que foi isso? Igual eu falei, né? A princípio foi pela curiosidade, né? Curiosidade de quê, cara? Você já tinha família? Como é que foi isso? Curiosidade de, como se diz, de ficar viajando, de saber qual que é o efeito, que eu via tanto falar, né? E num certo dia, um conhecido meu lá de Neves, que já foi até assassinado, né? Eu fui na casa dele, fazia muitos anos que eu não o via, eu fui na casa dele simplesmente com o intuito de matar a saudade, né? De dar um abraço e tal, simplesmente isso. Mas no dia que eu cheguei lá, ele estava fazendo uso de drogas, né? E eu não fui forte o suficiente, né? Para poder resistir a essa, digamos assim, tentação. E acabei experimentando naquele dia o crack. E de lá para cá, de lá até o dia que eu resolvi mesmo parar, foram muitas lutas e só tristeza, só desgraça, né, na minha vida. Será que você não foi avô cedo por também faltar um pouquinho de você com a sua filha? Sem dúvida, certamente que sim. É aquilo que eu já falei e torno a falar. Quando Deus não está no centro, não está no comando das coisas, a tendência é o diabo quer destruir a família, entendeu? E, de certa forma, a princípio foi uma coisa ruim, né? Não foi nada planejado, né? Mas no final da história, Deus usou essa criança para me abençoar. Mas até perceber o que estava se passando, Air deixou o crack tomar conta. E daí, depois que você experimentou aquele primeiro dia, como é que foi? O crack, ele, a princípio, ele causa na pessoa uma euforia, né? Aquela alegria, né? Aquela sensação de bem-estar, né? Mas com o passar do tempo, a pessoa perde totalmente o controle. Existem casos ruins e casos piores ainda. O meu eu não considero que tenha sido o pior de todos, porque cada vez que a gente assiste a televisão, vê umas reportagens, a gente vê um caso que é pior do que o outro. Né? A morte, né? Quando o fim das contas, né, chega isso aí que você falou, a morte. Então o meu caso não chegou ao extremo, graças a Deus, né? Mas eu creio que estaria caminhando para isso, sem dúvida nenhuma. No início, é o que eu falei, ela causa sua alegria, né? Aquela sensação de euforia. Com o passar do tempo, ela vai te deixando uma pessoa debilitada em todos os aspectos. Psicologicamente, fisicamente e espiritualmente também, é óbvio. E no meu caso, eu cheguei a pesar 53 quilos, né? Tava bem, como diz no linguajar do pessoal, na capa mesmo, né? Então, eu tinha até vergonha de pesar na frente das pessoas. Meu cinto já não tinha como fazer mais furo, sabe? Eu mesmo furava ele com ferro quente, que já estava dando quase 2 voltas na minha cintura. Aí foi chegando um ponto que eu não conseguia mais trabalhar. Na época eu era instrutor de autoescola, né? E a princípio não me atrapalhou, mas com o passar do tempo eu tive até que sair do emprego. Porque vai indo, você não tem mais condições de trabalhar. Você não saiu só do emprego, você perdeu mais coisas.